Agostinho diz: na verdade, quando um falso mestre declara que qualquer coisa na Escritura está incorreta, ele pede que se creia nele, em vez de crer na Escritura. E tenta abalar nossa confiança na autoridade daquilo que Deus disse. Exatamente como o diabo fez no Éden. E a pessoa então, perdendo a confiança nas Escrituras, passa a seguir o conselho dos maus, a filosofia do mundo, a inclinação pecaminosa do seu coração. E o seu fim é a ruína. Mas nós nunca fomos batizados. Nós nunca realmente reconhecemos Cristo em sua totalidade, espiritualmente falando. Mas, Flávio, peraí, me explica. Como vocês puderam ver no vídeo anterior, minha esposa e eu batizamos. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês a importância desse batismo. Mas primeiro eu quero falar para vocês. 3 anos nós estamos longe de onde nós saímos. Deixamos lá 3 anos com um propósito: servir a Cristo e a sua igreja. E aí nós caímos num dilema. O que seria mais importante numa cidade? Uma boa escola, um bom trabalho, como o Fernando do Caminho de Damasco diz, um bom trabalho, ou ter uma igreja bíblica? Caímos nesse dilema. Depois que recebemos o anúncio do Evangelho, depois que nós cremos na nossa salvação, o que nós achamos mais importante foi isso. Aqui na nossa cidade tem uma igreja calvinista? Reformada? Não tem. E aí decidimos abandonar, como nós falamos em alguns vídeos atrás, se eu não me engano, no segundo ou terceiro vídeo. Mas o que importa é o que eu estou falando agora. E aí deixamos. 3 anos aprendendo, estudando, e continuamos estudando e aprendendo com humildade a cada dia que passa sobre as doutrinas da graça, sobre os atributos de Deus, sobre a igreja e a sua finalidade. E aí, mais ou menos durante esses 3 anos, passamos tudo isso até chegarmos até aqui. Nos esforçamos em Cristo, nos estribamos nele e na sua igreja. E a razão desse vídeo é explicar por que nós nos batizamos. Mas nós nunca fomos batizados. Nós nunca realmente reconhecemos Cristo em sua totalidade, espiritualmente falando. Mas, Flávio, peraí, me explica. Qual que é o significado do batismo? O batismo da CCB é bíblico? Tá, vamos lá. O batismo tem um só significado. Para os crentes que receberam Cristo como seu Salvador e manifestam isso mediante o batismo e uma confissão de fé pública. E isso nós não vemos na CCB. Na CCB, nós vemos qualquer pessoa que entra no batismo, ela pode batizar. Contrariando o que Cristo diz em Mateus 28, 19. Ele diz que há um caminho a ser feito. Ele diz: ide, evangelizem, fazei discípulos em meu nome. Ou seja, você é evangelizado, você passa por um período de aprendizado, de acompanhamento pastoral, de vivência em igreja, e depois você é batizado. É simplesmente isso que Cristo diz. Ao contrário da CCB. Entra-se num batismo, ouve-se os hinos, você sente o emocionalismo, ou você é espiritualmente induzido a se batizar, e você se batiza sem uma pública confissão de fé. Muitas das vezes ninguém te conhece, ninguém sabe se você realmente creu em Cristo, mas muitos dizem: eu me batizei por uma emoção, eu me batizei com medo de ir para o inferno. É simplesmente isso que acontece nos batismos da CCB. Então, por esse motivo,
o batismo da CCB é invalidado por esse motivo. Mas tem mais outro. O mais principal que eu vou deixar para vocês aqui. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e assentamos-la como contendo a infalível Palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é a única guia perfeita da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por uma simples palavra, a CCB é invalidada como uma igreja e, por consequência, o seu batismo não é bíblico. Mediante a isso que foi lido, dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, invalida qualquer argumento que a Congregação Cristã no Brasil possa ser uma igreja. Por que, Flávio, a Congregação Cristã no Brasil não é uma igreja e o seu batismo não é reconhecido por nenhuma igreja calvinista reformada? Eu falo de calvinistas porque eu sou de uma igreja calvinista. Eu conheço somente, por enquanto, a doutrina calvinista, que é o que eu estou estudando, ok? E por que, Flávio, é invalidado? Por inúmeros motivos. Quando você diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, logo mais você invalida tudo o que está lá dentro, dizendo que algumas partes você pode ter e outras partes não. Vou trazer aqui 5 pontos necessários para você entender que somente esta palavra invalida tudo que está na congregação. Vamos lá? Primeiro ponto, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus. Uma das passagens mais claras que afirma a origem divina das Escrituras é 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vemos nesse primeiro ponto que toda a Escritura é inspirada por Deus. Recebeu o sopro de Deus. Recebeu o intuito de anunciar a Cristo. Vamos para o segundo ponto. A Escritura é infalível e inerrante, ou seja, a Bíblia não contém apenas a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus em sua totalidade, o que implica que ela é inerrante, sem erros. Ela é infalível, ou seja, não pode falhar. E nós lemos lá em Salmos 12, 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada, em forno de barro, purificada 7 vezes. Vamos agora para o ponto 3. A Bíblia é suficiente para a vida e a fé. Outro ponto essencial da teologia calvinista é que a Bíblia é suficiente para tudo o que precisamos sobre Deus, sobre a salvação, sobre como viver de maneira piedosa. Segundo Pedro 1,3 nós lemos: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquilo que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, isso confirma que tudo que é necessário para a vida cristã e para a piedade é revelado por Deus na Escritura. Não precisamos de revelações adicionais ou tradicionais humanas para entender a vontade de Deus. E aí entramos num dilema muito grande. Nós não precisamos ir até uma igreja, um local, onde nós precisamos ter a direção de Deus para comprar, para vender, para fazer coisas do cotidiano. Nós temos as Escrituras. Não vivemos por revelações extras, porque o que Deus quis nos revelar está de Gênesis a Apocalipse. Ele revelou Cristo em Gênesis. Os profetas apontavam para Cristo. Nós vemos que a Bíblia ela é linear na sua história. Dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus e buscar revelações para comprar, para vender e etc., é colocar em xeque tudo o que Deus colocou em sua palavra. Quarto ponto diz: Jesus e os apóstolos confirmam a autoridade das Escrituras. Ou seja,
O Senhor Jesus Cristo, como a palavra encarnada de Deus, em João 1, de 1 a 14, afirma constantemente a autoridade das Escrituras. E em João 17:17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus aqui declara que a palavra de Deus é, por extensão, as Escrituras. É a verdade absoluta. Ele usou as Escrituras do Antigo Testamento para ensinar, concordar e responder os seus oponentes, confirmando a sua autoridade total em Mateus 4, verso 4, 7 e 10. Finalizando esse quarto ponto, eu quero dizer para você que, além disso, os apóstolos como Pedro e Paulo frequentemente citaram as Escrituras e as trataram como normas absolutas para a fé e prática da igreja. Quinto ponto. A Bíblia é viva e eficaz. A Escritura tem o poder vivo e transformador, como está dito em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e interesses do coração. Esse versículo revela que a palavra de Deus é ativa e opera na vida dos crentes. Ele não é apenas a palavra de Deus, a Bíblia não é apenas um livro com palavras humanas, algo antigo, mas um testemunho vivo do poder de Deus para transformar corações e mentes. Falando em transformar corações e mentes, nós vemos que todo cristão que recebe o Evangelho é ensinado por Cristo, por um pastor, por uma igreja, ele professa a sua fé. E na Bíblia nós podemos ver cristãos fazendo a sua confissão de fé. Um grande exemplo disso é o eunuco. Logo depois que ele recebeu o anúncio do Evangelho, das Boas Novas, entendeu quem era Cristo, ele se batizou professando a sua fé. E ao longo das Escrituras, nós vemos que o verdadeiro cristão, ele recebe o verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho não fala sobre você, que Deus vai mudar seu cativeiro, que o papel que está por cima vai para baixo, que Deus vai matar o seu inimigo, que Deus vai fazer isso por você, que Deus vai fazer aquilo por você. Não, o Evangelho te diz, arrependa-se. Nós lemos justamente isso em Mateus 4:17, Marcos 1:15, Atos 2:38, Atos 3:19. Consegue agora assimilar que a congregação não é uma igreja considerada cristã? Não é uma igreja. Então é por esse e N motivos que nós agora somos, graças a Deus, oficialmente batizados. E eu quero te dar a seguinte notícia. Este canal daqui para frente será focado em você que saiu da CCB, em você que está entendendo o Evangelho e está querendo sair da congregação cristã no Brasil e não entende alguns pontos. Esse canal é para acolher você, irmão, irmã, família. E nós vamos abordar temas importantes que vão fazer que o Espírito Santo traga sobre você a luz necessária para que você entenda a verdade sobre as Escrituras, se assim for a vontade de Deus. Eu quero agradecer você que ficou até aqui. Quero te pedir que você deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e acompanhe todos os nossos vídeos daqui em diante. Fique com Deus e até a próxima.